Tudo bem, aluno? Professor Heron aqui para mais uma aula. Você que já é do nosso curso aí, você deve estar perguntando assim, mas eu sei que você é o Heron? É que eu preciso esclarecer que essa aula também é disponibilizada aí gratuitamente para que outras pessoas conheçam o nosso conteúdo via YouTube, via os canais aí das redes sociais, beleza? Então, você que já é nosso aluno, você tem aí a nossa apostila. Vamos entrar agora na parte dos pronomes demonstrativos. E você que não é nosso aluno, você vai conhecer um pouquinho do curso extensivo 100% online. Beleza? Vamos tentar aprender aqui o uso dos pronomes demonstrativos. Nossa, professor, ficou meio redundante, né? Essa aula é demonstrativa com pronome demonstrativo. É porque eu quero mostrar que é possível aprender português de uma forma bem simples, de uma forma consistente aí para a sua aprendizagem. Beleza? Vamos lá então, cabeça? Ó, pronome demonstrativo é óbvio que é demonstrativo porque ele serve para mostrar, beleza? Ele serve para mostrar, ele serve para situar os seres e os objetos, tá? Então, demonstrativos são pronomes usados para situar. Situar. Beleza? Então, professor, quando eu vou situar seres e objetos, eu tenho três aspectos que precisam ser considerados. Eu tenho o aspecto espacial, eu tenho o aspecto temporal e eu tenho o aspecto textual. Você não pode misturar estes três pontos da matéria, tá? Então, preste bem atenção. Você, quando vai usar um pronome demonstrativo, você deve pensar, eu quero falar uma demonstração espacial, temporal ou textual. É a primeira coisa que você precisa definir, ok? Beleza? Vamos analisar cada um dos casos e tentar mostrar para você como é fácil isso daqui. Bom, professor, se os pronomes demonstrativos são usados para situar, quais são os pronomes demonstrativos? Temos o primeiro grupinho, este, estes, esta, estas, isto. É o grupinho com Tzinho, não é? Temos o grupinho esse, esses, essa, essas, isso. O grupinho com Szinho, dois Szinhos. E temos o grupinho aquele, aqueles, aquela, aquelas e o aquilo. O grupo com o nosso Qzinho. Beleza? Bom, então temos esses demonstrativos e aí a ideia é eu quero localizar objetos e seres no espaço. Eu quero pensar em termos espaciais, professor. Então, primeiro, termo espacial, no espaço. Bom, os pronomes com um Szinho, olha aqui, ó, com um Szinho, estou destacando aí para você em azulzinho, este, esta, isto, eles situam os objetos que estão próximos da primeira pessoa. Então, um S primeiro, certo? Primeira pessoa. Quem que é a primeira pessoa? É a pessoa do discurso que fala. Quem fala? Sou eu. Então, eu, Heron, estou aqui com esta caneta eletrônica na mão. Então, ó, esta caneta eletrônica na mão. Vamos imaginar, se eu estivesse aqui, né, com um relógio, eu diria este relógio, não estou de relógio, infelizmente, né, mas notem, eu quero localizar objetos que estão próximos a mim, afinal de contas, sou eu que estou falando. Imagine você que está aí do outro lado, você deve ter aí os objetos ao seu redor. Então, você falando, preste bem atenção, você falando dos objetos que estão próximos a você. Então, eu digo este material, esta caneta, esta mesa, ok? São os objetos que estão
próximos a você e você se refere a eles, ok? Você falando. Agora, cuidado. Vamos fazer um bate-bola aqui. Eu estou aqui, você está aí, certo? Então, eu estou falando nesse momento, você com quem eu estou falando, minha segunda pessoa. Então, eu vou dizer, preste atenção, esta caneta é vermelha ou, né, seria aqui ferrugem. Não sou muito bom de cor. Essa caneta que está aí com você é azul. Ou essa caneta é vermelha, ou esse objeto que está aí com você é uma lapiseira. Então, olha só, quando é que eu uso os dois S's? Para me referir a objetos que estão próximos da segunda pessoa. Quem é a segunda pessoa? Com quem eu estou falando. É muito importante que você defina, né? Quem é primeira, quem é segunda. Então, Heron está falando esta caneta, essa caneta que está aí com você. Caso fosse você falando, note, você usaria esta caneta que está aqui comigo. Então, você está falando da caneta que está aí com você. E você usaria essa caneta para a caneta que está aqui comigo. Você está entendendo esse jogo? Então, depende de quem é a primeira pessoa, a cabeça. Você está entendendo? Se eu sou a primeira, eu uso esta. Se você é a primeira pessoa e você fala comigo, você se refere à caneta que está comigo como essa. E vice-versa, né? Eu me refiro a esta que está comigo e a essa que está aí com você. Então, depende de quem está falando. Por que, cabeça? Porque quem fala tem poder. Certo? Quem fala é que tem o domínio da palavra e, portanto, a escolha do pronome depende deste referencial. Beleza? Professor, eu e você estamos aqui nesse bate-papo e, de repente, nós queremos falar de um objeto que está distante de nós dois. Distante de nós dois significa um objeto próximo aí da terceira pessoa, né? Ou seja, de quem nós vamos falar ou, obviamente, de quem não está próximo de nós. Então, vamos imaginar que eu fosse falar da caneta que está lá na recepção da EPC, certo? Então, nós estamos aqui no estúdio da EPC, eu quero falar da caneta que está lá na recepção da EPC, nós falaríamos aquela caneta que está lá na recepção da EPC. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos situando um objeto que não está próximo nem a mim e nem a você. Beleza? Entendeu essa primeira parte? Ok? Então, a referência é importante quando se trata de espaço. Beleza? Tudo depende de quem está falando. Professor, mas eu também quero falar, você que está aí, quero falar também da caneta que está lá na recepção da EPC. Você também usaria, obviamente, aquela caneta. Caso a secretária lá da EPC nos ouvisse, né, falando da caneta, ela poderia dizer, ela, né, diria, olha, esta caneta é da EPC, você ganhará esta caneta de brinde. Ela falando, beleza? Se eu fosse falar para ela, olha, traga essa caneta que está aí com você, porque aí eu estou me dirigindo a ela como sendo a segunda pessoa. Sacou? É fácil, é fácil. Agora, o que você não pode confundir é espaço, agora nós vamos falar do tempo e no texto. Sempre quando eu for fazer uso de demonstrativo, eu preciso entender estas partes. Eu quero no espaço, eu quero no tempo, eu quero no texto. Sempre pensar dessa forma. Beleza? Vamos para a segunda parte. Segunda parte aqui, então, temporal. Referência temporal, no tempo. Bom, no tempo, o que tem T é presente. Eu até brinco, né? Onde que está o tesão? O tesão está no presente. Não há tesão passado, não há tesão futuro. O tesão é agora.
Beleza? Então, eu quero me referir ao momento de agora, então é este momento, neste momento, deste momento, porque eu também posso combinar o uso das preposições, né? A preposição em, a preposição de, aliado aos pronomes demonstrativos. Mas preste bem atenção no que eu quero dizer. Olha só, neste minuto, neste dia, neste mês, neste ano, certo? Então, o ano em que nós estamos é este ano. O mês em que nós estamos é este mês. O dia que nós estamos é este dia, certo? Então, tudo que eu quero usar como foco presente, eu tenho de usar este, esta, isto, esta semana, certo? Esta década ou nesta década, beleza? Eu vou usar com T. T de presente, beleza? T de presente, o tesão está no presente. Professor, e se eu quero passado ou futuro? Passado ou futuro, eu tenho a marca do S. 2 S's, marca do passado, certo? Então eu digo, olha, essa última semana. E notem que normalmente vem acompanhado ali ou de um adjetivo ou de um advérbio que ajuda a fazer essa localização temporal, perdão. Então você vai falar, ó, nesse último fim de semana, é o fim de semana que passou. Ô professor, mas e se eu quero, né, falar do futuro? Nesse próximo fim de semana. Olha que legal. Então, para fazer uma referência ao fim de semana que passou, é nesse. E para fazer uma referência ao fim de semana que virá, também é nesse. Interessante, né? Porque aí ele tem dupla função. Ele tem função passado e ele tem função de futuro. Ah, professor, aí ficou fácil. Porque assim, então eu tenho de pensar, passado ou futuro, eu uso com SS. E o presente eu uso com T, matei, né? Basicamente, eu vou matar usando os dois primeiros. Ah, mas e o terceiro, professor? Quando que eu vou usar o terceiro, o aquele ou aquela? Eu vou usar para o passado remoto. É o passado histórico, é aquele passado distante, né? Que eu também gosto de chamar de passado comparativo. Porque às vezes eu quero falar assim, por exemplo, ó, naquela Copa de 98 em que o Brasil perdeu para a França, né? Perdeu a final para a França. É histórico, certo? Aí você vai falar assim, ô professor, mas então, não é tão distante assim, né? O que é essa relação temporal de distância? Ela é um pouco complicada, porque para mim, histórico, né, seria uma coisa remota, seria assim, naquela Copa de 50, quando o Brasil perdeu dentro do Maracanã, ok? Ou então, né, naquele dia em que a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. Ah, professor, isso é histórico. Exato, né? Naquele período da Idade Média. Ah, isso é histórico, professor. Né? Naquele momento em que Roma conquista, né, grandes territórios e impõe um grande império. Ó, isso é histórico, professor. Beleza. Agora, por que eu gosto de falar do comparativo? Vamos voltar a falar, né? Por exemplo, assim, se eu digo, nesse último ano, eu não estudei tanto quanto naquele de 2015. Então, assim, não é tão distante, não é? Mas eu estou fazendo uma comparação. Então, nesse, que é o último, tá? Com aquele de 2015, que já é um passado mais distante do que o último. Concorda? Então, é bem interessante essa relação comparativa. Eu gosto também de dar o seguinte exemplo. Naquele dia em que eu nasci, putz, professor, aí, ó, cabelinho branco já faz um tempinho, hein, professor? Já passou dos 30, né, professor? Já passei dos 30. Ó, pessoal, entendeu essa relação temporal? Beleza? Presente T, passado, futuro, SS, se for distante, se for remoto, histórico, aquele, aquela, aquilo. Fechou? Tranquilo, né? Bom, sem mais delongas, talvez a grande dúvida das pessoas, quando se fala de pronome demonstrativo,
é a utilização no texto. Meu Deus, como me perguntam isso? Papai do céu, como as pessoas têm dificuldade, e eu quero que você aprenda e não esqueça mais. Eu vou te ensinar uma técnica de memorização. Pega a caneta aí agora. Pega a canetinha. Você é destro? Você é canhoto? Se for canhoto, talvez não dê tão certo. Mas vou considerar que você é destro. Depois eu explico para o canhoto. Você vai fazer a letra T na sua tela. Ou melhor, no seu caderno. Então eu vou fazer aqui do lado, ó. Olha aí, vou desenhar para você o T. Então você vai fazer provavelmente assim, ó. Quer que repita? Ó, assim, assim. Professor, quando eu vou cortar o Tzinho, eu corto o Tzinho da esquerda para a direita. Você já notou isso? Eu sou canhoto, tá? Então, olha só, o canhoto, ele pode fazer assim para frente também. É que o canhoto, às vezes, ele vai fazer o Tzinho, ele corta o Tzinho para trás, ele corta o Tzinho invertido. Se você é canhoto, presta atenção, que normalmente você faz o contrário do destro, tá? Não chega a ser uma anomalia, uma anormalidade, mas é algo apenas, né, da nossa habilidade motora aí, beleza? Professor, mas por que você quer que eu faça um T? Porque os pronomes que usam o T, certo? Ou seja, os pronomes aqui, ó, o este, esta, isto, tá? Se eles usam o T vai para frente. Então, o que significa isso? Que eles são pronomes catafóricos. Professor, o que é um pronome catafórico? Ó, que inclusive tem o T também, né, no catafórico. São pronomes que vão antecipar algo que vai ser dito. São pronomes de antecipação. Então, quando eu uso este, esta, isto, é para fazer referência a algo que eu ainda vou citar no texto. Olha lá, ó, só quero isto. Quando eu uso isto, o isto vai fazer uma referência a algo que está à frente. O que é o isto? Que você entenda. Ó, traga estas coisas, estas eu ainda vou citar. Caneta, lápis, borracha, papel, né? Então eu tenho aí os 4 elementos que foram citados, certo? Como estas coisas eu ainda vou falar no texto. Beleza? Nossa, professor, ficou fácil esse negócio do T para memorizar, né? Legal ainda, a hora que você pensar no S. Como que você faz o S? Canhoto ou destro, você vai fazer o Szinho, né? Terminando aí de cima para baixo, apontando para trás. Então, quer dizer que ele é um pronome anafórico. O que é um pronome anafórico, professor? É um pronome de retomada. É um pronome que quando você usa, ele se refere a algo que está anterior. Sua aprovação. Isso já me basta. Então, quando eu uso isso, eu estou fazendo referência a algo que veio anteriormente no texto. Presta atenção, você concurseiro, você precisa desta informação, porque há vários exercícios que pedem a referência textual. Então, quando eu falo isto, é algo que vai ser dito. Por exemplo, o pessoal que é da área jurídica, posto isto, é algo que você vai apresentar ainda. E eu sei que muitos usam errado. Colocam o posto isto como algo que já foi apresentado. Me desculpa, querido, tá? Me desculpa, querida. Eu não sei em que livro você aprendeu, quem te falou isso, mas está equivocado, beleza? Gramaticalmente, esse uso do posto isto não é para retomar, para algo que você já disse. Posto isto é o que você deve dizer ainda, ok? Ah, professor, e o por isso? O por isso, choveu, por isso não sairei de casa. O por é para indicar uma causa e o isso é para retomar essa causa, que é a chuva. Então, quando eu uso por isso, eu retomei a causa, que vai me trazer aí uma consequência. Choveu, por isso não sairei de casa. Não sair de casa é uma consequência da chuva, né? Então, só não vou sair de casa porque choveu.
ok? Então esse é o motivo, esta é a causa para eu não sair de casa, beleza? Professor, quando eu digo arroz, feijão, né? Olha lá, arroz, a caneta desligou, óbvio, né? 1, 2, 3, olha lá, esses 3 elementos, essas mercadorias, eu estou falando das mercadorias que eu já citei no texto, né? Estão caríssimas. Ora, por favor, não erre. No concurso, né, quando eu uso isso, é para fazer retomada. Se eu usar isto, é para antecipar, é para algo que eu vou dizer, tá? Você vai matar muitos exercícios com estas informações. Agora, para finalizar com chave de ouro, claro, o terceiro grupinho parece sempre o mais chato, né? Ele talvez vai confundir você um pouquinho se você não prestar atenção. Anafórico comparativo. Que porra é essa, professor? Olha lá, quem já me conhece sabe que às vezes eu solto uns palavrões. Eu vou usar 2 elementos, x e y. Vamos colocar, não, professor, x e y é matemática, professor, pelo amor de Deus. Então vamos lá, ó, x e y, né? Este vai retomar o y, que é o elemento mais próximo, e o aquele vai retomar o x, que é o elemento mais distante. Professor, isso é muito complicado na minha cabeça, porque o este, você acabou de falar que é para algo que vai ser dito ainda, como que agora você quer que ele retome? Ah, aqui mora o segredo, não é? Porque, olha só, se eu quisesse retomar o x e y de uma vez, é óbvio que eu usaria esses, tá? Eu usaria esses. Então, se eu falasse assim, né? José de Alencar e Machado de Assis foram grandes escritores do século XIX. Esses fizeram muito sucesso. Matei a questão. Esses, estou retomando José de Alencar e Machado de Assis. Agora, eu quero retomar separando, eu não quero retomar junto, certo? É por isso que ocorre muita dúvida nesse tipo de exercício. Quero retomar os 2? Esses. João e Maria foram, né, passear na floresta. Esses são irmãos. Esses, estou fazendo referência a João e Maria. Agora, quero separar. José de Alencar e Machado de Assis foram grandes escritores do século XIX. Este, quem é o este? O este é o mais próximo. O este é o Machado de Assis, tá? Enquanto aquele, quem que é o aquele? Aquele é o mais distante, é o José de Alencar. Beleza? João e Maria foram à floresta. Esta, quem que é esta? Mais próxima, é a Maria. Levou biscoito. Aquele levou balinhas. Quem que é o aquele? É o João, que apareceu primeiro, que é mais distante na frase. Beleza? Há algumas gramáticas que, obrigatoriamente, elas dizem, olha, a sequência lógica é o mais próximo e depois o mais distante. Mas nós sabemos que existem exercícios de concurso que às vezes querem retomar o mais distante e depois o mais próximo. Mesma lógica, vou retomar o mais distante, vou colocar aquele, vou retomar o mais próximo, este ou esta. Beleza? Tranquilo? Será que você entendeu essa teoria aqui? Sim ou não? Hã? Seria interessante você aprender, é importante que você aprenda o uso dos pronomes demonstrativos para acertar exercícios de concurso, para acertar a sua fala no dia a dia, sempre importante. Ai, professor, mas é assim, nós temos aquele hábito de falar, né? Tudo bem, então vamos imaginar que você fala assim, ei, traga esta caneca que está aí perto de você. Aí, falou, já falou, beleza? Só que você falou, mas você tem a teoria e você começa a processar. Aí você fala assim, caramba, errei o pronome demonstrativo. Não era para falar esta caneca que está aí, né? Era para falar essa caneca que está aí, porque a caneca está lá com a pessoa, próxima à segunda pessoa. Melhor forma de aprender, você parar para pensar naquilo que você disse. Já que você não consegue pensar antes de falar, você pensa no que você falou.
Então aí você fala, desculpa, tá? Eu só queria corrigir porque eu falei esta caneca e na verdade é essa caneca que está aí. E você vai, obviamente, fazendo essa autoanálise, essa autocrítica e daqui a pouquinho, naturalmente, você vai falar corretamente de acordo com a norma padrão. E isso vai te ajudar, óbvio, você não precisa se tornar um chato que fica corrigindo todo mundo, mas automaticamente, prestando mais atenção à sua fala, à fala dos outros, buscando aplicar este conteúdo que foi dado aqui, veja, este conteúdo, que o conteúdo está aqui comigo, né, no seu dia a dia e jamais esquecer dele, certo? Por quê? Porque a partir do momento que a gramática faz parte do seu dia a dia, meu querido, um abraço, porque aí incorporou o conhecimento, não erra mais, vai chegar no concurso, vai tirar de letra. Beleza? Então é trabalhar com este conceito de espaço, de tempo e de texto. No nosso dia a dia, é óbvio, você não, né? Você vai basicamente fazer uma referência espacial temporal, não é? Aí então, por exemplo, você está lá falando com um amigo, neste fim de semana que vem aí, né? Neste próximo fim de semana, aí você fala, caramba, eu falei neste para futuro, não, neste é presente. Então eu preciso usar nesse. Olha, querido, deixa eu só corrigir um negócio. Eu falei neste, né? Mas na verdade é nesse. Aproveita e explica pro seu amigo, cabeça. Entendeu? Porque quando você explica, você aprende mais ainda. Você sabe disso. Quando ouvimos, aprendemos. Quando vemos, aprendemos. Quando escrevemos, aprendemos. Mas quando nós ensinamos, aprendemos mais ainda. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios aqui? Vamos na sequência aí para alguns exercícios, hein?